Prepare-se e compita como um atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 20 de novembro. Após dizer a Timóteo para suportar a dificuldade como um bom soldado de Jesus Cristo, Paulo muda para uma nova ilustração a fim de poder fazer outra afirmação importante. O propósito da discussão ainda é o mesmo. Paulo está explicando a Timóteo como deve enfrentar as dificuldades que estão diante dele no momento. Com esse propósito em mente, Paulo diz: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A palavra lutar provém da palavra grega atlesis, que sempre descreveu um homem envolvido em uma tremenda competição atlética. Esse tipo de atleta encarava seu esporte com seriedade e era totalmente comprometido com o objetivo de subir ao topo em sua profissão. Ele estava disposto a sofrer qualquer dificuldade, qualquer treinamento, qualquer regime e qualquer tipo de disciplina para atingir aquela meta de se tornar o melhor de sua modalidade esportiva. A palavra atlesis descreve esse tipo de atleta intensamente comprometido, profissional e determinado. Essa é a imagem agora usada por Paulo ao falar a Timóteo sobre superar os desafios que está enfrentando. Lembre-se de que Paulo já disse a Timóteo para suportar as dificuldades como um bom soldado de Jesus Cristo. Agora, mudando o seu exemplo para o de um atleta profissional, Paulo faz a Timóteo e a nós uma pergunta muito poderosa. Você está disposto a estar tão comprometido em vencer a sua luta quanto os atletas estão em vencer seus esportes? Quão comprometido você está? Um pouco de pressão tirará você da corrida? Ou o seu compromisso é maior do que os inconvenientes que você está enfrentando ao longo do caminho? Qual é o tamanho de sua vontade de vencer? Precisamos nos perguntar honestamente se queremos determinar o verdadeiro nível do nosso compromisso. Veja, é maravilhoso servir ao Senhor e fazer parte da igreja local quando não estamos enfrentando grandes problemas na vida. É fácil dar o dízimo, dar ofertas, participar de reuniões, orar e cantar com outros crentes quando nosso nível de serviço nos custa basicamente nada. Entretanto, o que você fará se as coisas mudarem e servir ao Senhor começar a se tornar mais desafiador? E se ficar difícil se manter firme na visão que Ele colocou em seu coração ou no compromisso que você fez com o chamado dele em sua vida? Você ainda servirá ao Senhor com alegria? Ainda será fiel à sua igreja local? Ainda dará seus dízimos e ofertas? Perceba que são as lutas espirituais na vida que sempre revelam o nível genuíno de nosso compromisso. Veja novamente o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Observe especialmente a palavra atleta, porque essa é a palavra grega tis. Ela seria mais bem traduzida como qualquer pessoa. A ideia apresentada por essa palavra é qualquer um. Isso nos diz duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, qualquer um pode competir na vida de fé. Esse versículo é para tis, qualquer um. Em segundo, qualquer um que deseje ser um competidor bem-sucedido deve dar atenção à preparação e ao treinamento adequados, necessários para torná-lo um vencedor. Perceba que Paulo diz que um homem não será coroado se não lutar segundo as normas. A frase segundo as normas não se refere às regras do jogo, mas ao treinamento e à preparação pelos quais os atletas profissionais passavam antes de o jogo realmente começar. Isso nos diz que nunca devemos tentar entrar nas situações reais da vida
antes de termos passado pela preparação necessária para vencer. Se entrarmos em um lugar sem preparação, é melhor estarmos prontos para passar algum tempo nos recuperando, porque estamos a caminho de uma surra. Os vencedores são os que treinaram e se prepararam. Naquela época, como agora, olheiros esportivos iam às comunidades para observar todos os jovens atletas. Após encontrar um atleta promissor, o olheiro lhe enviava um convite para o campo de treinamento. Ali, os atletas eram apresentados a fisiculturistas, treinadores e outros especialistas em luta e competição. Os treinadores submetiam os atletas a rotinas incríveis para construir corpo e mente, porque a agilidade mental era considerada igualmente importante para a aptidão física. Timóteo sabia tudo sobre o modo como os atletas profissionais eram treinados. Todos tinham esse conhecimento naquele tempo. Todos estavam familiarizados com o treinamento rigoroso e disciplinado pelo qual os atletas passavam para competir. Portanto, a afirmação de Paulo sobre lutar segundo as normas não exigia uma reflexão profunda para Timóteo saber exatamente o que o apóstolo estava lhe dizendo. Em vez de gemer e reclamar de quão difícil havia se tornado servir a Deus, era tempo de Timóteo mudar seu modo de pensar. Se quisesse ser um profissional e não um amador no reino de Deus, ele precisaria ver todos os seus desafios como oportunidades para usar a sua fé, exercitando-se sob as circunstâncias mais extenuantes e assim desenvolvendo-se para lidar com as tarefas maiores que ainda viriam. Embora estivesse enfrentando dificuldades reais no presente, Timóteo ainda teria de enfrentar dificuldades adicionais no futuro. Portanto, em vez de deixar suas circunstâncias atuais passarem sem se beneficiar delas, ele precisava ver seu presente desafio como uma oportunidade para treinar e se preparar para o futuro. Se ele conseguisse passar nesse teste, poderia passar em qualquer teste. Que teste você está enfrentando hoje, amigo? O que esse tempo de dificuldade revelou acerca do seu próprio nível de compromisso? Você está tão comprometido quanto pensava estar ou descobriu estar espiritualmente muito mais despreparado do que imaginava? Em vez de seguir em frente na vida despreparado, você não pensa que seria uma boa ideia considerar esse período de sua vida uma oportunidade de se fortalecer e ficar mais forte no Senhor? Eu lhe garanto, Satanás odeia todo crente que ousa fazer brilhar a luz da palavra de Deus em lugares anteriormente mantidos reféns das trevas. Se você decidir ser um desses crentes comprometidos e se empenhar em fazer exatamente o que Deus lhe disse para fazer, Satanás ficará muito alarmado com a sua obediência. Ele poderá tentar impedi-lo, lançando em seu caminho obstáculos que você nunca sonhou que poderiam acontecer a você. Se você não se preparou mental e espiritualmente para ser forte, esses ataques do inimigo poderão oprimi-lo. Você não acha que é hora de decidir se é um profissional ou um amador no reino de Deus? Se você for um profissional, é tempo de mudar sua visão mental sobre a vida e então se ocupar treinando e se preparando para poder vencer todas as suas futuras competições. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, quero ser suficientemente forte para superar qualquer situação que enfrentarei na vida. Perdoa-me por ficar sentado e desperdiçar um tempo valioso que eu poderia ter usado para treinar e me preparar para estar espiritualmente em forma. Lamento ter me permitido ser preguiçoso às vezes. Hoje tomo a decisão de me lançar na preparação espiritual.
Decidi lutar segundo as normas e fazer minha vida valer a pena. Espírito Santo, ajuda-me a me tornar tudo o que Jesus pretende que eu seja e fazer em minha visão mental as mudanças necessárias para eu me tornar um vencedor na vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir: que situações você está enfrentando neste momento poderiam ser usadas para exercitar seus músculos espirituais e se fortalecer em sua caminhada com o Senhor? Em vez de gemer e reclamar sobre como as coisas se tornaram difíceis em sua vida, não é hora de você mudar sua maneira de pensar? Se você quiser viver como um profissional e não um amador no reino de Deus, não é o momento de ver todos os seus desafios como oportunidades para exercitar sua fé? Em vez de deixar essa circunstância atual passar sem lhe proporcionar benefício algum na vida, você não concorda que precisa encará-la como uma oportunidade de treinar e se preparar para o futuro? Lembre-se de que você conseguir passar nesse teste poderá passar em qualquer teste. Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.